Antares Travel. Ele falou que viu um corte aí do senhor aí, viu um corte do pastor falando sobre naves descritas na Bíblia. Isso existia mesmo? Acho que você resumiu bastante aí. Sim, inclusive não só a questão. Eu tô falando das naves, que nem, por exemplo, nós falamos sobre. Ele comentou, o Felipe comentou, dos anéis, um dentro do outro. Uhum. Porque o profeta Ezequiel, ele tá tendo as visões, são visões proféticas. Então ele está contando as visões proféticas. E linguagem profética, qualquer pessoa que faz um curso básico de teologia entende que a linguagem profética ela não é literária. Então não é literalmente o que está escrito. Você tem que olhar o contexto e interpretar aquilo para o nosso entendimento. Então veja, o profeta Ezequiel está vendo e ele diz assim, eu vejo seres como homem, como já não é homem. Porque senão ele dizer, eu vi um homem. Ele está dizendo, eu vi seres como homens, são seres humanoides. Então é claro isso. Claro que você falar isso para uma pessoa que viveu a vida inteira na igreja, ela vai dizer, você é herege. Né? Sim ou não? Agora, ele está vendo também as naves, porque esses seres chegaram com esses carros, eles chegaram com essa, vamos dizer assim, com esse objeto que voava, que ele chama de rodas, ok? Círculos, rodas. E ele diz assim, havia um círculo dentro de um outro círculo. Se você pegar um papel e for literalmente desenhar, você vai desenhar um círculo e um círculo dentro do outro círculo, que cada um girava num sentido, ok? Então, se você comparar o desenho com um disco voador, na maioria das vezes, os ufólogos, eles costumam dizer que são discos que têm giros contrário. O seu eixo gira para um lado e a sua, né, o mecanismo gira ao contrário. Tudo bem. Aí ele diz assim, mas sobre esse círculo havia uma bobada. Porque a pessoa que desenhou na internet esses anéis cheios de olhos, ele não fez a cúpula, a bobada acima. Diz assim, e era como o cristal. E por que cristal? Porque numa época que ele não tem parâmetro, o vidro não existia. Então ele não tem parâmetro. Então ele diz assim, cristal. Como uma bobada como cristal. E o espírito destes seres que estão falando com ele, que ele diz ser, não fala que é anjo. Esses seres que estão falando com ele, diz, o espírito estava nessas rodas. Porque querendo ele ser levado da terra, se elevava as rodas. Ou seja, de que maneira eles saíam da terra? Através dessas rodas. E ele dizia, o espírito dele estava nas rodas por conta da sua capacidade de manuseio, de manobra, de direção desses objetos que voavam. Agora, aí ele diz assim, mas ouvi que no seu entorno haviam como olhos não são olhos. E aí ele vai dar o aspecto desses olhos, que fizeram lá um bocado de olho, tipo olho humano, né? Mas o aspecto desses olhos, assim, parecia a esmeralda, o rubi, o jaspe, a safira, são pedras preciosas. Tá falando de um furtar de cor. Tá falando de um multicolorido que estava nessas rodas. Você pega um exemplo do que é um OVNI para uma pessoa da ufologia, que ela vai dizer a mesma coisa. Sim. Então, para mim é isso. Agora, eles não tinham parâmetros para dizer. Dentre tantas outras coisas. Tem um outro texto interessante que para mim é um helicóptero totalmente escrito. Ele diz assim, eu vejo um gafanhoto gigante. Então compara aí, um gafanhoto gigante. Sua cauda é como a cauda de um escorpião. E ele atira flecha nos homens. E foi dado a ele destruir uma quantidade de pessoas e tal. Pois bem. Bom, um gafanhoto. Ah, detalhe. Ele diz assim, e o barulho que fazia era o barulho de cavalos de guerra emparelhados para a batalha. Caraca. É um monte de cavalo trotando junto. Bem específico aí. Pô, você pega o rotor de um helicóptero, é esse barulho. É um barulho de... Ok? Você compara o helicóptero com esse inseto, é similar. Sim. A cauda do helicóptero, quando você olha para uma cauda de um escorpião, é muito igual. Agora, se ele tiver equipado, né, com um equipamento bélico, como metralhadora, por exemplo, uma .50, matar meio mundo. Agora, ele tinha parâmetros para dizer, eu vejo um rotor, não. Eu vejo... Uma cauda de um helicóptero, eu acho que nem a palavra helicóptero. Não tinha parâmetros. Então ele está comparando com alguém, para dar noção do que ele estava vendo, aquilo que as pessoas conheciam. É a visão que ele tinha na época, né? A visão que ele tinha na época.